Eu estava na sala da casa onde eu morava quando eu era criança. Meu pai chegou para mim e perguntou: "Filho, tem uma academia de dança do outro lado da rua. Você quer fazer aula de dança?" Eu falei: "Eu quero." E desde então, eu nunca mais parei. Eu sou Mauro Filho, tenho 29 anos e sou ator. Eu sempre dancei, né? Fazia aulas de dança, era bailarino. E o teatro, eu sempre olhava para o teatro com uma... Um dia eu ainda vou fazer uma aula de teatro, assim. E chegou uma hora que eu estava muito inquieto no meio da faculdade, sem saber o que eu queria fazer mesmo, se era aquilo mesmo. Eu vou ver o que dá no teatro, vou fazer uma aula. E fiz um curso, inclusive foi aqui na Casa da Cultura. E a partir dali eu não parei mais. No ano seguinte eu já estava trabalhando com teatro e está fazendo 10 anos que eu tô nessa empreitada. Eu conheci o Mauro foi em 2011 aqui na Casa da Cultura. Eu fazia parte da escola ECA, ministrada pelo Valentim, escola de teatro. E quando eu conheci ele, a gente começou a conversar muito e a gente viu que tinha algumas áreas afins, assim, principalmente no teatro, né? Só que nisso, quando a gente começou a conversar, a gente começou a ter uma relação mais de afeto. E fora isso, junto, né, com essa questão, a gente começou a discutir algumas coisas sobre teatro e como a gente já fazia parte do AECA, da escola, a gente queria seguir um outro rumo, assim, no teatro, né? Discutir outras linguagens dentro do teatro e tudo mais. E aí a gente teve a ideia de criar um grupo, de fundar um grupo. Isso tinha mais umas 2 atrizes junto, que é a Laura Osório e a Pietra Garcia, que também faziam parte do AECA, da escola, né? E a gente decidiu fundar a Karma Companhia de Teatro, em 2013, isso, né? De lá pra cá, vai fazer 7 anos que a gente tá junto, a gente conseguiu construir muita coisa dentro da Karma. Teatro é a possibilidade que eu tenho de ser eu, da minha totalidade, assim. Eu sou o que eu sou graças à arte, ao palco, à cena, à criação. E fazer teatro para mim é estar de fato fazendo o que eu acho que eu vim fazer nesse mundo. É muito difícil falar assim porque só vivendo, né, para dizer qual é o meu sentimento por ele, né, do que ele representa para mim, do que ele é para mim. Ele é um grande artista, um grande ator, um grande dramaturgo. Ele tem uma garra muito forte, assim, ele vai atrás das coisas, ele tem muito objetivo, ele é insistente, é persistente e é super inteligente, assim, eu admiro muito ele. A gente trabalha bastante juntos, né? Por fora e também na cena. Os trabalhos mais fortes assim, da nossa relação é o Berlim, né? Que é um trabalho construído e encenado por nós dois. É um espetáculo totalmente corporal, assim, ele tem pouquíssima coisa de texto, só alguns fragmentos, e o espetáculo vai conduzindo através dos movimentos corporais na cena, assim. O Berlim ele fala sobre algo que a gente vive no nosso dia a dia. Então a gente meio que expõe nossa relação em cena, assim, nossa relação de amor e de medo também, assim, com a sociedade, com o nosso entorno. O Berlim fala dessa perseguição, dessa coisa das pessoas não aceitarem o amor, basicamente isso. Um trabalho bem gratificante pra gente fazer, e é super atual, né? Porque questão do preconceito, sobre homofobia, a gente vê todo dia, tem casos, né, disso. Então é muito importante falar sobre, né? E nada melhor do que através do teatro. Por que sonhar pode? Neste mundo, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Sonho é combustível, esperança e alívio. É o que há de mais puro na nossa existência. Sonhar sozinho ou no coletivo. O sonhar pode é um grito de esperança. O Sonhar Pode surge dentro da agenda dele,
Teve um dia que ele escreveu nas 2 páginas, assim, sonhar pode, sonhar pode, sonhar pode. Isso eu só vim descobrir depois do falecimento dele, porque eu descobri essas agendas dele e tinha isso. E através da arte ele começou a sonhar mais. A arte transformou a vida dele, então eu acho que esse sonho que a arte proporcionou para ele, que não era um sonho utópico, era o sonho de viver da arte, fazer o que ele gosta, conversar com as pessoas sobre vida e sobre arte, era o sonho dele. Então as pessoas também podem sonhar com isso, não era um sonho impossível. Então esse sonhar pode que ele fala é desse sonho possível, desse sonho que está aí na nossa frente, a gente não demora a entender, a enxergar. Vejo muita coisa no Mauro Filho, que eu via no Mauro Pai, né? A simplicidade, a bondade, a luta de querer, na arte, encontrar um caminho melhor, uma vida melhor. Eu lembro que a gente ia muito para o teatro. Antes de eu pensar em fazer teatro, eu lembro muito forte da gente indo junto, eu, ele, minha mãe, ou eu e ele, para os festivais de música de Itajaí, galeria de arte, as galerias da Casa da Cultura, que hoje tem o nome dele. A gente frequentava bastante as exposições, assim. Então, eu acho que ele me influenciou dessa maneira, assim, de ser público de arte, sabe? Já era como hábito em casa escutar muita música. A gente levava ele, quando pequeno, ao teatro, a todo tipo de movimento artístico. O Mauro meu marido sempre gostou muito, eu também. Então, desde pequeno, a gente sempre incentivou ele para esse caminho que ele segue hoje. Eu me conecto, assim, a ele, assim, porque era o lugar que ele mais ficava durante o dia, assim. Ficava muito aqui. Às vezes até eu esqueci que ele estava em casa, porque ele ficava aqui, eu trancava tudo, saía, ele estava aqui. Então, acho que quando eu fico aqui, eu acho que eu me conecto com os pensamentos dele, porque é aqui que ele pensava, criava. Então, é um lugar de paz, assim. Era uma relação muito linda. Era uma relação de pai e filho, mas uma relação de muita cumplicidade, de muita amizade. E eles se davam muito bem. Meu marido era muito beijoqueiro, então era de abraçar muito, de beijar muito. E às vezes o Maurinho dizia, ai pai, para, mas ele estava sempre beijando, sempre abraçando. Então eles tinham uma relação muito, muito linda. Nós estamos no ateliê Casa Kailum. Esse é o trabalho do meu pai. Ele foi um artista de Itajaí que trabalhou com escultura, poesia, quadro, ele fazia pintura, mas sobretudo escultura e poesia. Ele tinha uma relação muito forte com a palavra, então por isso que nos quadros dele tem muita coisa escrita, porque ele tinha uma relação com a poesia, que ele escrevia poesia, mas transportava a poesia para o trabalho dele nas artes visuais também. Então ele tem alguns quadros que são frases. O trabalho dele refletia muito quem era ele, e também a casa onde a gente está aqui também refletia quem era ele. Então era esse acúmulo de coisas, esse acúmulo de palavras, esse acúmulo de objetos. O tom do vermelho também remete muito ao trabalho dele, porque teve um momento na vida dele que ele sofreu um acidente no coração, e ele fala que esse vermelho são as veias dele pulsando. Então por isso que a maior parte da obra dele é em vermelho. O meu pai, ele tinha, dentro da iconografia dele, ele tinha uma assinatura que ele colocava todos os seus trabalhos. Essa assinatura, que é essa daqui, é uma versão dele, uma assinatura dele, que ele assinava como Mauro Kailum, né? Então esse é o Kailum, que significa a vida e a morte. Todo o trabalho dele estava fundamentado na relação entre vida e morte. Ele tinha um respeito muito grande tanto pela morte quanto pela vida. Então essa dualidade, esses dois extremos, para ele eram muito presentes tanto na vida dele, essa certeza da morte, essa coisa assim muito consciente do que é a morte, e da vida. Então por isso que ele assinava nos seus trabalhos a vida e a morte, que simbolizava todo o trabalho dele. Eu estava em 2016 e estava criando um trabalho para crianças, né? Para a infância.
eu e a Karma, né? Minha companhia. Só que eu não sabia ainda o que eu queria falar para elas, qual era a temática, o que eu ia trabalhar. Nesse meio tempo, o meu pai faleceu. E ele, em vida, ele tinha muita vontade que a gente criasse uma obra a partir da obra dele. Criasse uma peça sobre a obra dele. Então, quando eu me vi no meio do processo, lutando lá contra o luto que eu estava vivendo, eu falei, cara, esse é o momento de eu falar sobre a obra do meu pai. É isso que eu quero falar agora. E foi aí que eu me debrucei sobre a obra dele e comecei a criar o Caê, né? Que é o Caelum, né? É quase que um arquétipo criança daquele homem que foi meu pai. O que tem, né, de características do meu pai lá na obra do Caê? Eu acho que é essa coisa de andar de bicicleta, que é muito forte. O Caê, ele percorre o mundo com a sua bicicleta, colhendo sonhos e coisas que ele encontra, encontrando amigos, enfim. A coisa da anotação, ele tinha muita agenda, ele anotava tudo que ele via. O Caê faz isso também. Eu acho que além, né, de falar sobre a obra do meu pai, de fazer um registro sobre a obra dele e apresentar a obra dele para outras pessoas que não a conhecem, eu acho que o mais legal é falar sobre sonho, falar sobre a possibilidade de encontrar outras possibilidades de existência, ainda mais para criança, né, para infância. As crianças não têm ainda uma formatação do que é viver. E o Caê passa essa mensagem não de uma forma literal, mas vivendo, correndo, pulando, pegando pedras, jogando, se encantando por coisas banais. As pessoas têm a ideia, né, que a gente entra no personagem, a gente incorpora. Na verdade, não é muito assim. A gente acaba estudando tanto, treinando tanto, pensando tanto no que a gente vai fazer em cena, se colocando sempre em risco e tal, que quando a gente chega para apresentar de fato, a gente não fica assim muito pensando que está se construindo, se colocando em outra pessoa, assim. A hora que eu tô me maquiando, assim, que eu tô me preparando, colocando a roupa, eu tô me colocando em trabalho. Eu acho que é mais essa postura, assim, de eu tô me preparando para algo importante. O Caê tem essa maquiagem bastante forte, característica. Ele é um pouco amarelo. Acho que a partir da obra do meu pai, assim, né, dos objetos e dos desenhos que ele fazia, a gente pensou nessa maquiagem, que porque como eu tô com esse figurino assim que já não é muito cotidiano, eu não poderia estar com o rosto cotidiano, então no teatro a gente fala que a gente cria uma máscara, né, quando a gente está em cena. Então a máscara do Caê, que não é uma máscara física, mas é uma máscara de maquiagem, de expressão, tem uma característica bem também, assim, fora da realidade, digamos assim. O Caê, a gente não fala se o Caê as crianças falam um espantalho, é um animal, é um boneco. Então a gente queria distanciar o Caê assim, de uma figura humana normal. Queria que fosse uma coisa bem diferente, para a criança achar até estranho e divertido, engraçado. É fundamental que um ator, eu acho, se coloque nesse lugar assim, de criador. Porque muito antigamente no teatro o ator era quase que um ventríloco. Ele era um boneco na mão de um diretor, de um dramaturgo, que fazia dele, assim, como se fosse mesmo um ventríloco, para criar aquela obra, para colocar aquela obra de pé. Mas hoje, no teatro que a gente pensa, no teatro que a gente acredita, no teatro contemporâneo, né, que é o teatro de agora, o ator está cada vez mais criador. Olha, eu me acho com esse figurino. Eu gosto bastante, assim. Desde o primeiro momento que eu coloquei ele, assim, eu falei, cara, acho que é o figurino mais bonito que eu já coloquei. E orgulho também, assim, porque é isso, esse figurino é a obra do meu pai, assim.
fazer um bom espetáculo, de vir bastante criança para assistir, para interagir com o CAE. Então estou bastante feliz, é dentro de um festival muito importante aqui para a cidade também, então eu estou feliz de estar vivendo esse momento aqui. Então, CAE eu já assisti e eu espero ficar feliz como eu sempre fico quando eu assisto os trabalhos da Karma. Assim, muita felicidade. Tem um aluno meu que está aqui, então eu estou bem feliz, porque é aquela coisa que quando você vai divulgando e falando assim, olha, eu já assisti. Ai, sério, mas é legal? É ótimo, é maravilhoso. Aí vem outras pessoas assistir também. Então isso te dá uma energia de falar assim, cara, venham ao teatro. Peso que sai das costas, toda apresentação que a gente fica com uma expectativa na semana de fazer uma apresentação nova. Cada apresentação é uma aventura diferente, porque nunca a gente está 100% seguro, né, da coisa, sempre tem plateia nova, as pessoas podem reagir de uma outra maneira que a gente não estava esperando, mas deu tudo certo, estou bastante aliviado, cansado, mas bastante satisfeito. Então esse é o elemento de todo artista, né, quando a plateia vem, a plateia reconhece seu trabalho, a plateia quer chegar perto de ti, quer conversar, quer trocar uma palavra, quer dizer alguma coisa. Isso a gente faz para as pessoas, né? Então é muito gratificante, muito bom.